Boa noite, pessoal. Pessoal, vamos fazer o nosso curso de NR10, ok? Eu sou o instrutor engenheiro Pedro, aqui do Senai de Aparecida de Goiânia. Meu e-mail está aqui, pedrofagundes.senai@sistemafieg.org.br, ok? Pessoal, olhando essa imagem inicial aí, ó, o que a gente tem? Nós temos duas pessoas operando uma cabine primária, uma subestação de consumidor, as quais estão trajadas com roupas anti-arco voltaico, visando a segurança elétrica. E elas também são isoladas, a parte de luva, de botas, que acabam complementando também a proteção contra choque elétrico, ok? Nesse caso aí ele está fazendo uma manobra num veículo blindado, e aí não foi necessário ferramentas como bastão de manobra, tudo bem? Na segunda imagem a gente tem uma torre de uma linha de transmissão, onde também se aplica NR10. Esse símbolo aí que você está vendo com uma seta para baixo é o símbolo internacional que fala de choque elétrico. Então você viu esse símbolo, você identifica o risco elétrico, ok? A outra imagem, a gente tem um profissional fazendo uma manutenção no sistema de distribuição, ok? No risco de altura, o risco adicional de altura. O risco adicional de altura, ele está complementando também com o risco de NR17 de ergonomia, o da altura NR35. Então, além da altura NR35, NR17 de ergonomia, e também a questão da 10 envolvendo a altura ali, energia elétrica, né? Ele fez uma manobra, ele está fazendo uma manutenção. Então, ele está no risco elétrico, né? Devido à energia elétrica, e também com riscos ergonômicos e de altura. São riscos que, no caso, como ele está trabalhando ao tempo, tem também a questão de estar com condições atmosféricas, né? Ou umidade. Nesse caso das duas, como o céu está limpo ali, ele não está sujeito a esse tipo de risco adicional. Pessoal, esse curso, como eu já falei, vou cansar de falar do curso porque é importante você ter essa consciência. Na introdução do curso, a gente fala demais isso aí. Da onde que vem o conteúdo do curso do NR10? Do anexo 3. O anexo 3 está lá no fim da norma, certo? O anexo fala do curso de instalações, segurança de instalações com eletricidade 40 horas, certo? E aí tá a programação mínima. Existem várias coisas aqui, como combate a incêndio, acidente, primeiros socorros, que não é diretamente ligado à energia elétrica, mas todos os demais conceitos estão ligados diretamente com a energia elétrica. Agora, o acidente de origem elétrica, ele pode ser apenas quando a pessoa está trabalhando diretamente com aquilo? Não, pode ser indiretamente também, porque às vezes a pessoa pode vir a tocar um objeto que foi energizado que não deveria ter sido energizado. Legal, pessoal? Então, esse anexo 3, ele fala da introdução com eletricidade, que nós vamos discutir, riscos em instalações com serviço em eletricidade, e é o que a gente já está discutindo, que é o choque elétrico e como que pode estar tomando esse choque elétrico. O arco elétrico, a questão da queimadura, existem formas de mitigar isso, como a imagem que abrimos com a aula, e os campos eletromagnéticos. O campo eletromagnético é uma coisa que tem que aprofundar mais. Até hoje ainda estão comprovando várias funções dele, mas a gente sabe que ele existe.
e em alguns momentos ele pode, por exemplo, energizar uma linha de transmissão se não tiver o aterramento correto. Mas estamos falando de um nível de tensão muito elevado. Então, o campo eletromagnético no dia a dia, de uma indústria, no trabalho do profissional que trabalha diretamente com energia elétrica, o risco principal é o choque elétrico e o arco elétrico, queimaduras e choque, tá? Técnica de análise de risco, existem várias formas de fazer isso. Todas as empresas devem contemplar pelo menos um documento de análise de risco para a execução de trabalhos. Isso é lei, tá na norma. Medidas de controle de risco elétrico, a desenergização, aterramento funcional. Todos esses elementos aqui estão dentro da medida de controle. Medidas de controle, para você ter uma ideia, é o item 10.2 da NR10 e ele é gigantesco. Ele tem várias informações, vários subitens, porque esse item de medida de controle de risco é muito importante. Tem o medida de controle de risco individual e tem a medida de controle coletiva. E aí a gente aplica também, inclusive está falando aqui no 7 e no 8 do curso, se aplica também a questão de equipamentos de proteção coletiva e individual. Rotinas de trabalho, tudo isso, pessoal, tem que estar contemplado na documentação, nos materiais que são comprados pelas empresas. E isso faz toda a diferença da gente poder ter segurança em instalações de serviço com eletricidade. Daí o nome do curso. Daí essa informação aí que a gente precisa estar fazendo de 2 em 2 anos a nossa reciclagem, que aí a carga horária pode ser definida pela empresa, mas exigido pelo Ministério do Trabalho 40 horas do curso de NR10, que contempla muito forte as medidas de controle, que é o que nós vamos discutir ao longo do curso. Uma coisa que a gente fala, eu acho isso, aí fulano fala, eu acho aquilo. Tudo isso, pessoal, só tem sentido quando você tem um embasamento teórico, um embasamento documentado. E aí a gente está falando de estudos de universidades, a gente está falando de livros de excelência, de profissionais que têm uma carreira tanto acadêmica quanto prática. E aí, quando juntam comitês, assim, eles conseguem construir normas, documentos, pessoas que têm toda essa experiência, com toda essa documentação, conseguem construir normas técnicas. E as normas técnicas no Brasil, por exemplo, ela tem a ABNT, que é a norma, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela define, por exemplo, como padrões de qualidade de execução de trabalhos. Então, sempre nas documentações da empresa, na análise de risco, nas medidas de controle, sempre tem que estar pautado as atitudes da empresa em normas técnicas, ok? Mas as normas técnicas não são só as da ABNT, existem as internacionais também. E também existem as das empresas. As das empresas, as normas técnicas, como existe, por exemplo, na concessionária de energia de Goiás, as normas técnicas de consumidores, a NTC, comercial, né? Esse processo da NTC é uma norma, tem que seguir, por exemplo, a montagem de uma cruzeta, tem toda uma definição, um material. Agora, essa norma ela só tem validade porque os profissionais que fazem isso, os habilitados, isso a gente vai aprofundar mais, eles possuem essa capacidade de ler esses documentos de normas técnicas e aplicar no dia a dia. E aí essa norma também tem que estar coerente, essa norma da empresa, o processo de execução, os métodos de trabalho, as rotinas de trabalho, elas têm que estar alinhadas com as técnicas que são advindas das normas técnicas e das literaturas de referência, que sempre as normas técnicas estão pautadas nelas também.
Regulamentação do Ministério do Trabalho, pessoal. NRs, 37 NRs, cada uma falando de trabalhos. Então, por exemplo, trabalhos em frigoríficos, tem uma norma só focada em frigoríficos. Eu mereço periculosidade e insalubridade, eu mereço insalubridade, eu mereço periculosidade. Tem norma que cita elas. E aí lá tem explicado quem merece, quem não merece, qual profissional que deve, por exemplo, receber uma insalubridade ou qual profissional deve receber a periculosidade. E existem algumas situações, algumas decisões de juízes que dá até as duas para o profissional, mas são situações muito específicas. Então, o que se conhece mesmo é que ou tem uma ou a outra, porque são condições de trabalho diferentes. Mas isso já é parte jurídica e isso pode mudar no Brasil, em qualquer país, né? Qualquer república que tem a parte de juízes, né? Processo do terceiro, o poder legislativo, executivo e o judiciário, né? Então, quando a gente começa a judicializar, algumas coisas acontecem e aí depois tem a jurisprudência, todos os processos são jurídicos, né? Ok, e as normas elas baseiam muitos processos jurídicos, ok? Elas pegam bastante vários processos, por exemplo, a Justiça do Trabalho, ela contempla sempre o foco nas normas regulamentadoras, na CLT, nas informações que... Então, aqui a gente está falando de documentos, está falando de leis, então é muito importante as empresas conhecerem isso aqui, até para não vir tomar uma multa errada, algum processo assim, né? Qualificação, habilitação, capacitação e autorização. Pessoal, isso tem tudo a ver com a questão do Ministério do Trabalho, com a questão de poder executar um trabalho. A qualificação, a habilitação e a capacitação dependem da forma com que esse profissional recebeu conhecimentos e como que ele está regularizado no país. Por exemplo, o qualificado faz um curso em instituições de ensino, o Senai, universidades, institutos. Esse profissional, quando faz esse curso de energia, que trabalha com energia elétrica, por exemplo, ele foi qualificado, ele tem consciência do risco daquilo lá que ele está trabalhando, porque ele teve uma qualificação na instituição. Agora, esse profissional só pode exercer a energia elétrica, serviços com energia elétrica, por exemplo, como assinar um projeto elétrico ou uma execução de serviços elétricos, só pode ser responsável esse profissional se ele for habilitado, se ele tiver uma carteira de um conselho de classe. Ok? E aí, no caso do conselho de classe para habilitação elétrica, a gente sabe o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e temos também o CFT, Conselho Federal dos Técnicos, CRT, Conselho Regional, né? No CREA Confea, Federal e de Engenheiros, e no caso dos técnicos, CFT, Conselho Federal de Técnicos. Existe o Conselho Regional de Técnicos, que tem uma relação com o Conselho Federal. E aí a necessidade de existir conselho. A habilitação está focada em conselho de classe, no caso de engenheiros, no caso de técnicos, que podem executar serviços elétricos. Eles podem liderar equipes, podem ser responsáveis. Se porventura nas equipes vinha ter um óbito, um problema, só poderia ter mandado fazer um serviço se houver um profissional habilitado. E esse profissional habilitado, muitas vezes, ele tem que também fazer um registro dessa documentação junto ao conselho. Não só pagar o conselho e ter o conselho. Ele tem que, por exemplo, fazer anotações de responsabilidade técnica, no caso de engenheiros, e no caso de técnicos, a TRT. Capacitação,
já é uma pessoa que recebeu uma formação por uma pessoa que tinha habilitação, tinha toda a documentação, mas ela não foi capacitada, não ensinaram ela numa instituição de ensino. Então ela tem simplesmente experiência. Ela não tem exatamente um diploma que comprove que ela passou por instituição de ensino e tem aquele conhecimento. Aí ela pode ter cartas, documentos que comprovem que ela foi treinada por pessoas que tinham habilitação, mas é um pouco frágil essa explicação, mas dependendo da qualidade do profissional e tudo, pode sim vir se comprovar tranquilamente a capacitação. E a capacitado e o qualificado só trabalham com autorização da empresa e com o habilitado junto. Ah, mas esse junto é como? Isso é uma questão que a gente até acaba trazendo essa pergunta para o conselho. O conselho até hoje não conseguiu explicar para a gente se o junto é estar ali do lado 24 horas ou se é só estar durante aquele período do dia que é definido na documentação que você apresenta ao conselho, ou, como existem alguns locais, profissionais que ficam quilômetros do processo de trabalho, né? Então, a gente questiona se essas responsabilidades técnicas, como que é a presença e tudo. Claro que se vinha ter um óbito, um problema maior, ou uma questão de juízes, né? Vão ter peritos que vão dar laudos documentais. É claro que esses peritos têm que serem habilitados, têm que ter a capacitação para isso, a qualificação para isso. Esses profissionais vão dar subsídios aos juízes tomarem decisões judiciais, né? Aí a gente já saiu da esfera de conselhos. Por exemplo, um profissional que tem uma habilitação, ele pode errar, mas ele não está executando a profissão erroneamente. Agora, se ele não tem a habilitação, ele está executando erroneamente. E aí tem dolo, aí, tem crime aí na execução. Então é muito importante sempre ter um profissional habilitado quando a gente está falando de serviços, instalações, serviço de eletricidade, né? Segurança. Né? Pessoal, rotinas de trabalho, então procedimentos, né? Questão dos procedimentos operacionais padrões, o POP ou as instruções de trabalho, as ITs. Aí depende da forma com que a empresa chama esse tipo de documento. Aí, isso aqui basicamente está falando as boas práticas de execução, que tem que estar baseado em norma técnica e na experiência da própria empresa, de serviços e execuções, né? Então, sempre quando existem, quando o documento é mais atrativo, a gente vê que ele é mais usado na empresa de fato. Quando a gente vê que ele é um documento só para estar ali presente, a gente vê que ele é documentado ali apenas só textos, documentos, normas, mas não. Isso é até de forma ruim, porque acaba os profissionais tendo essa documentação guardada, mas quem executa o serviço não acaba tendo acesso a esse tipo de documento. Ele está ali só para constar por causa da obrigação da lei. Mas existem empresas que a gente vê realmente que o documento é seguido, que as rotinas de trabalho da empresa são documentos confiáveis, que contemplam a execução do trabalho, e aí a gente vê que aí as empresas já têm uma outra filosofia com relação à segurança, instalações e serviços com eletricidade. A questão dos procedimentos, eles contemplam instalação desenergizada, tá? Na energia elétrica, prioritariamente sempre desenergizar para poder mexer. E quando não é possível, aí é necessário criar um procedimento específico, uma situação específica e sempre com profissionais habilitados que tenham a consciência do que está sendo feito. E aí podem ser feitos processos ao potencial, né? Alguns serviços realmente energizados, mas sempre com um nível de EPIs e EPCs adequados, com um procedimento padrão já estabelecido, né, por várias empresas e tudo mais. E a questão da documentação contempla tudo isso que a gente falou, mais plantas baixas, diagramas. O documento comprova o curso
o curso de eletricista, ou de eletrotécnico, ou de engenheiro. A questão dos conselhos, tem documentações como RTs, os laudos tem que também ter a RT do responsável, no caso, ou TRT no caso de técnicos, ou a RT no caso de engenheiros. Então toda a questão de documentação de aterramento, de para-raio, tem que estar contemplando aí, a gente até vai ver para frente aí nas medidas de controle. No prontuário NR10, a gente chama. No item 11, aqui no item 11 do curso, né? Riscos adicionais à altura, ambiente confinado, área classificada. Pessoal que está trabalhando já em altura aí com os cursos, já tem o NR35, muitas vezes, já tem uma noção bem legal de como se trabalha em altura. Então a gente sabe que o pessoal muitas vezes trabalha errado em alguns setores de trabalho. No ramo elétrico, principalmente em concessionárias de energia, a gente já vê uma expertise muito grande de trabalhos em altura. O pessoal da telecomunicação já cometem alguns erros na hora de execução, até pelo risco elétrico ser menor, mas também muito perigoso. Em questão de altura, eles acabam também apoiando as escadas em alguns momentos que você vê que tem algumas falhas, mas isso também tem que fazer a análise preliminar de risco do processo. Quem tem experiência consegue organizar direitinho. A questão de outros profissionais que a gente observa trabalhar, aí já é uma bagunça total. Todo mundo trabalha da maneira que quer. O profissional fica com as equipes muitas vezes expostas a alturas, né? Alturas muito grandes, e aí isso pode gerar traumas, acidentes muito perigosos. Ambiente confinado é quando você está no local e ele tem risco de você não conseguir respirar, ou então ter alguma movimentação e você se machucar. Então, ambiente confinado é um local que você tem que ter, por exemplo, detecções de gases, situações onde pode explosões, né? Também é um pouco ignorado na maioria das execuções de serviço. Quem leva muito a sério o ambiente confinado são empresas que trabalham com gases. Por exemplo, amônia, tem compressores de amônia em indústrias. Por exemplo, laticínios usam compressores de amônia, né? Não é aquele gás que a gente usa na geladeira da gente. Então, essas empresas, elas usam, por exemplo, o gás amônia. A amônia, se der um vazamento, pode vir a fazer muito mal para as pessoas, ou até vir a óbito, porque ela ocupa o espaço do oxigênio, né, e a pessoa não consegue respirar. Então, o ambiente confinado é muito isso, a questão de gases, de expansão de processos. Ambientes, por exemplo, que trabalham com gás liquefeito de petróleo, né? Essas empresas, então, o processo com espaço confinado já é bem mais levado a sério. Para entrar no local, eles colocam um medidor de oxigênio para ver se está adequado para adentrarem no recinto. Então, tem toda uma especificidade de ambiente confinado. Muito interessante. Tem tripés de retirada de pessoa, procedimentos de retirada de pessoas que estão, né, o vigia. Tem várias coisas interessantes na questão de ambiente confinado. A área classificada, além de não ter o oxigênio, pode explodir. Então, a questão muito perigosa, explosões, né? E aí também trabalham com gás, essas coisas. Áreas classificadas, existem vários locais que tem que ter o IP adequado da luminária, e aí o IP é dito numa norma regular, numa norma técnica. E o IP, gente, por exemplo, esse termo IP é usado em vários locais, por exemplo, nas telecomunicações do IP, na internet, né? Mas nesse caso, esse IP aqui, ele tem a ver com o invólucro, com aquela capa que protege os equipamentos elétricos, por exemplo. Então, o IP muito alto, ele fala que aquilo ali pode receber, por exemplo, por jatos de água. Um IP mais baixo já dá uma referência que pode ser que aquilo ali pode tomar um curto-circuito, por exemplo, né? Existem IPs de bombas que ficam submersas, né? E vai energia nela. Então, tem toda uma vedação específica, né? Ok? Então, documentação. A questão de combate, a área classificada, né? Umidade, questão
se está muito úmido, o ambiente pode ter risco de arcos voltaicos, choque elétrico. E condição atmosférica, raio, né, chuva, são coisas que reduzem. A chuva reduz a resistência ômica de isolação dos materiais, né, acaba tendo condução elétrica através da água. Combate incêndio. É importante no combate a incêndio levar em consideração os tipos de extintores, ok? A questão das roupas, aí uma brigada de incêndio ativa dentro da empresa. Quando a Senai é um sistema que ele é ligado à indústria, né? Então nós ministramos muitos cursos nas indústrias, e essas indústrias muitas vezes elas têm brigadas de incêndio muito ativas, né? Então é bastante interessante quando o curso acontece na indústria, que a própria brigada abraça o curso, e aí existe toda uma manobra lá de trabalhar com os extintores. Mas basicamente nós temos o pó químico, né? E tem o CO2. O CO2 é o adequado para trabalhar com energia elétrica. O problema é que nem sempre você tem o CO2, aí vai se aplicar o pó químico. O problema do pó químico é que ele detona o material, né? Muitas vezes. O CO2, como ele é um gás, aí o CO2 na hora de aplicar ele tem que posicionar ele corretamente, tem um local de empunhadura para não se queimar, que o próprio CO2 pode queimar você, porque tem a troca de gases ali, né? E existem outros extintores. Por exemplo, agora tem um extintor que é a classe K, que ele fala, por exemplo, de gorduras, trabalhos locais que trabalham com gorduras muito quentes, né? Existia muito queimadura, então se desenvolveu esse tipo de extintor. Mas existe o uso de água, né? Então, várias classes de extintores. A adequada para a gente é o CO2. O pó químico pode também, na questão de uma emergência, mas vai danificar o material. Equipamento de proteção individual, já falamos também aqui. Combate incêndio, questão da brigada, a importância de estar sempre estimulando a brigada forte, porque é importante ter apoio para os bombeiros, tudo. Acidente de origem elétrica, basicamente todo o processo de medida de controle ele contempla evitar o acidente de origem elétrica. Quando acontece, existe um problema aí muito grande. Se vinha ter um óbito, a empresa tem toda uma responsabilidade. E questão de acidente em geral, né? Pode ter uma fatalidade na questão ou sequelas graves, né? Processo bastante danoso para o processo comportamental da pessoa dentro da empresa, até pode vir a ter problemas sérios. E no caso, choques, danificar, queimaduras, machucar o corpo, queimar a córnea, vários processos que podem ser muito ruins para tanto o profissional quanto para a empresa. Primeiros socorros é uma coisa que todo profissional no mundo tinha que saber, porque a gente nunca sabe como que vai acontecer. Mas na energia elétrica é mais ainda importante. Então, questão de combate ao incêndio, né? De acidente, de primeiros socorros, saber processos de selecionar, por exemplo, quando tem um acidente, quem que eu vou chamar? O bombeiro ou o SAMU? O SAMU é quando não tem intervenção de tirar de ferragem ou de resgate. Quando eu vou chamar o bombeiro é quando eu tenho que fazer um resgate ou cortar umas ferragens, processos são mais... Mas às vezes o próprio bombeiro vai te dar esse processo de informação, às vezes existe dentro deles equipes que são focadas em resgate mais de primeiro socorro, mas então a importância o que é? Ao acontecer alguma fatalidade, alguma intercorrência, não deixar para lá, não deixar a pessoa acompanhar, entrar em contato com os órgãos competentes, com as instituições que podem dar esse suporte. Quando tem aglomerações, evitar aglomerações, deixar a pessoa respirar. Existe um processo que diz que não pode ser fornecido água, eu acredito que não, mas não tenho uma especificação exatamente a água
em si, naquele momento, eu não tenho algum artigo científico, isso é uma coisa que a gente pode até pesquisar mais, mas a gente não vê na literatura assim, acessível dizendo diretamente isso aí, né? Então, o processo de leitura acadêmica é um pouco mais complexo, né? Os papers, né? Os artigos científicos, então existe essa cultura de não se dar água para o profissional. Bom, na melhor das hipóteses, não dá. Depois, quando você estiver no hospital, você deixa ele sofrer intervenções, né? A gente não tem o conhecimento em si para sair tomando atitudes, medicando pessoas ou fornecendo qualquer tipo de estímulo. O que a gente pode fazer quando existe uma parada cardíaca são massagens que também tem que ser executadas de uma maneira correta, porque pode vir a trazer traumas na pessoa dependendo da forma com que for ser feito. Mas aí tem que ver se a pessoa teve uma parada cardíaca e não existe uma outra opção, um atendimento imediato, ou um desfibrilador automático, ou um cardioversor, são dispositivos que acionam o coração com choques elétricos, mas aí são calculados, né? São processos que são... Inclusive é isso, a gente tem que discutir. Agora, daqui a pouco, a gente vai discutir como esses choques aí podem matar uma pessoa, né? Mas é basicamente isso, questão de responsabilidades, aqui o 15º item. Essa questão de responsabilidades, ela fala aqui, pessoal, de você, as empresas, o profissional que trabalha junto, o Estado, é uma relação tripartite de responsabilidade. Tá? Então, o profissional não pode ficar alegando que não sabia, sendo que sabia. O Estado não pode ignorar e tem que fiscalizar e atuar em cima. Inclusive, os conselhos de classe estão nesse processo, são fiscalizações federais, por exemplo, autarquias, né? E a questão de responsabilidade tem muito a ver com a documentação e com as execuções e toda a questão dos documentos, como projetos, plantas baixas, diagramas, procedimentos de trabalho, e a questão dos PPRAs, dos PCMSO, os acompanhamentos que tem a ver com as documentações de segurança do trabalho. Legal, pessoal? Então, ok. Pessoal, aqui a gente está vendo um painel elétrico com a síntese da NR10. Eu estava numa indústria e vi esse painel aqui. Achei muito interessante porque você vê que ele sintetiza muitas informações da NR10. Primeiro, informando perigo. Risco de choque e arco elétrico, somente profissional autorizado. Tensão 220 volts. Luva isolante classe 00, é a classe que é até 1000 volts. Vestimenta categoria 02, a pessoa que vai trabalhar aqui pode estar com uma roupa categoria 02 contra arco voltaico, é a TPV que a gente chama. Anti-Arc Thermal Performance Value. Avaliar o risco da atividade executada, utilizar EPIs, ferramentas adequadas. Está avisando que tem que fazer uma análise de risco antes de executar. E quando for executar, ferramentas e EPIs conforme a NR10, conforme o nível de tensão que a gente está trabalhando. Falou da zona controlada, que é a distância que pode estar, e a zona de risco. Quer dizer, muito legal esse painel. Você sabia, pessoal? Qualquer pessoa inadvertida pode operar um disjuntor, pode operar algum dispositivo. Pessoal, complicado, viu? Então, pessoal, entrando no item 10.1.2, no 10.1, desculpa, ele vai falar dos objetivos dessa norma, que é capacitar participantes, prevenção em acidentes com eletricidade, atendendo a NR10. Estabelecer diretrizes básicas na implementação de medidas de controle de sistemas preventivos de segurança e saúde, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores que trabalhem direta ou indiretamente. Pessoal, esse aqui é o item 10.1.2, que ele vai falar da questão
da onde que vai ser implementada a NR10. Então, os objetivos estão lá no 10.1, é o primeiro item da norma. E aí depois você pode olhar aqui, ó, lá no segundo item já são medidas de controle. Aí a gente já vai entrar no medidas de controle, mas dentro do processo existe a legislação trabalhista, as normas regulamentadoras, só revisando o que a gente já tinha falado lá nos tópicos do curso, seguindo aquela linha. CLT, consolidação das leis trabalhistas, da era Vargas, lá assim, o contexto se era Vargas ou era Estado Novo, agora os historiadores me desculpem exatamente, que eu não me lembro exatamente cada fase do governo Vargas, porque foram várias, viu, pessoal? Ele saiu, derrubaram, ele voltou, depois teve disse que o presidente se matou. Mas, no caso, voltando, CLT vem da época do nosso presidente Getúlio Vargas. E, no caso, no capítulo 5 do título 2, Segurança e Medicina do Trabalho, artigos 154 a 201. São vários artigos, eu não vou detalhar aqui, mas neles contemplam que tem que ser seguido várias regras que a gente hoje, graças a Deus, temos. Há pouco tempo houve uma reforma que deu uma mudadinha, detalhe, uma mudadinha significante, mas ainda existe e ainda vale graças ao nosso Estado republicano brasileiro. Bom, normas regulamentadoras NRs, certo? Então, estão dentro da documentação de legislação trabalhista, tá? Aqui a gente já discutiu, são as NRs e elas têm a ver com a CLT e as leis trabalhistas, Ministério do Trabalho, Emprego e Justiça do Trabalho, muito forte. Aqui você está vendo a imagem de uma caveira com choque elétrico também, é outra simbologia que é utilizada, perigo de morte, né? E a questão da luva, ali tem a fonte de um fabricante que fornece esse tipo de EPI, esse casamento de impedância, de aumento de resistência, para não vir a corrente elétrica no choque elétrico. Aqui nós temos as 37 normas regulamentadoras, por exemplo. Qual que fala de insalubridade? NR15. Qual que fala de periculosidade? NR16. Eu posso ter isso? Vai ler lá ela. Você tem que ver. Tem um item da NR16, pessoal, que ela foca em eletricidade, porque é uma das coisas mais perigosas de trabalho que existe é energia elétrica. 17 com ergonomia, aí existem uns anexos, né? 35 de altura, 33 de espaço confinado. As duas aqui, espaço confinado, trabalho à altura, é obrigado por lei, que são essas normas, existirem autorizações de trabalho específicas assinado profissional habilitado. Uma coisa super travando, mas muito interessante na questão do ponto de vista de segurança. Aqui, pessoal, tem uma norma que eu acho ela show de bola, que é a norma que fala de fiscalização e penalidade. Se fosse seguida ao pé da risca, era muito legal, porque ia desenvolver também a questão de serviços técnicos, que faltam muitas vezes nas empresas. Existem já muitos profissionais capacitados no mercado. Então é importante as empresas darem valor nas documentações. E essas documentações, elas são leis. Então faltou o prontuário da NR10, que é uma coisa obrigatória a empresas que têm carga superior a 75 kW, são os grupos A, o grupo A na distribuição, os consumidores grupo A. Se não tem, olha aí a multa, calculada já na norma. A norma já define o cálculo. Cadê o laudo do SPDA? Aí você não tem nem para-raio, quanto mais o laudo do sistema de proteção de descarga atmosférica, o SPDA. Então, não tem documento. Então, se a empresa levasse a sério, ela faria esses documentos. E ela estaria girando o mercado de trabalho também com os profissionais habilitados, trazendo mais qualidade de serviço e mais
profissionais mais seguros. Todo mundo quer voltar para casa. Falta de documentação comprobatória dos treinamentos. Olha, a multa a empresa paga se não tiver esse curso que a gente está fazendo. Ó. Por isso que faz, pessoal. Mas tinha que ter mais fiscalização, tinha que ter mais acompanhamento. Reciclagem bienal, faltou multa também. Os itens da NR10 comprovam que tem o item da NR28. Então é muito legal essa parte. Se fosse seguida ao pé da letra, haveria todo um processo de segurança bem mais forte no Brasil. Pessoal, para implementar a NR10 nas empresas, que é a questão que a gente estava falando aí dos profissionais que existem já, existem vários técnicos, eletrotécnicos, vários engenheiros, certo? Alguns até estão trabalhando em outras funções que não são a deles, porque falta às vezes essa conscientização social de ter a documentação. Então precisa ter inspeção nas instalações, criar relatórios e assim fazer planos de ação para fazer tudo isso rodar. Tanto os procedimentos quanto as instalações. Pessoal, o nível de risco elétrico ele é muito focado em níveis de tensão. Existe a alta tensão, a baixa tensão e a extra baixa tensão. Segundo a norma regulamentadora, acima de 1000 volts é alta tensão. Para as normas técnicas, acima de 1000 volts é média tensão. E acima de 34.000 volts, aí sim é alta tensão. E acima de valores bem mais altos, se eu não me engano 138 ou 230 mil volts, estaremos num nível, conforme as normas técnicas, em extra alta tensão, que seria níveis de transmissão e tudo, ok? Mas para nível de segurança do trabalho, acima de 1000 volts já é tudo alta tensão. Isso em corrente alternada, em contínua acima de 1500. Baixa tensão entre 1050 para alternada e entre 1500 e 120. O que significa? O 220 que a gente tem na tomada da gente é baixa tensão, porque fica entre 1000 e 50 volts alternado. Agora, e aquele meu radinho de pilha de 24 volts, ele é extra baixa tensão, certo? Não, pilha de 24 volts não, né? Pilha de 9 volts, que aí coloca aquelas, ou a bateria de 9 volts, ou aquelas 4 pilhas de 1,5, né? AA ou AAA, 3A. Tudo bem. Aí, níveis de tensão, aqui é um outro infográfico mostrando a questão do nível de tensão, e foi feito pelo Mota, no Cefet de Pelotas, Rio Grande do Sul. É interessante, de 1000 para cima é alta, entre 1050 baixa, entre 50 e 0 extra baixa. E isso em alternado e contínuo. Legal? Norma técnica, pessoal, aí a gente está falando de várias, aqui tem um exemplo de algumas. 5410 é a bíblia a gente chama assim, é o documento de referência para baixa tensão no Brasil. A 5419 ela tem vários itens, tá? Então não é só uma norma, isso aqui é um monte que fala de descarga atmosférica. E existem, por exemplo, normas específicas mesmo que falam, por exemplo, ensaio em luva isolante de borracha para ver se a luva está isolando o que ela prometeu. E tem a instalação em média tensão. No caso, quem trabalha com concessionária de energia, isso aqui também é muito importante. Pessoal, as normas da ABNT, elas ficam no catálogo ABNT, está disponível para todo mundo. Aí você pode pegar a informação de qual norma que você vai seguir. Agora, eu quero baixar a norma no catálogo ABNT. Só baixa se pagar, e é caro, porque a Associação Brasileira de Norma Técnica, a ABNT, ela vive dessas normas. Então, tem um valor de investimento ali. Inclusive, essas normas não podem estar sendo compartilhadas da maneira solta. As normas da ABNT, elas mesmas também podem vender ISO, que é International Standard Organization, que são normas internacionais, as IEC, International Electrotechnical Commission, e as outras internacionais aqui. A DIN, por exemplo, tem muita gente que acha que DIN é o trilho. Trilho DIN, né, de instalação. DIN, pessoal, é uma norma alemã, ok? Essa aqui é americana de teste de materiais, American Society Test Materials, eu acredito.
IEE, a I3E, a IEEE, que os americanos falam, e a NFPA, que é a National Fire Protection America. O P eu não me recordo bem, mas é que fala muito da questão de segurança em fogo, como se fossem os bombeiros americanos, processo aí, documentação. A ABNT, além de fazer as normas, faz cursos também. Normas ABNT, normas internacionais, certo? Sistema de gestão de qualidade, por exemplo, ISO 9001 é uma norma internacional que foi traduzida. Agora, existem normas que são internacionais mesmo. A IEC, por exemplo, é esse tipo de norma. EPI, esse aqui é um exemplo de EPI, uma bota usada por eletricista, e ela tem um CA. O CA, pessoal, é um certificado de aprovação. Ele é muito importante, viu? E ele é fornecido só pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A luva, aqui é uma luva isolante, ela é um material que tem toda a especificação técnica, tá? Aqui, por exemplo, a gente pode ver uma tabela que mostra a classe de tensão que pode se trabalhar com essa luva aí. Luvas anti-raspa, proteger, óculos. Capacete. Pessoal, capacete tem que olhar se ele é classe B toda vez que receber, porque o classe B que é exclusivo para trabalhos com energia elétrica, tá? Existem capacetes classe B de todo tipo, aba total, aba frontal, capacetes que são utilizados por paraquedistas, e tem empresas que trabalham com torres de locais de altura, sim, utiliza esse aqui. Existe a carneira, que é aquela parte que você fixa no capacete, tá? E alguns vêm com protetores auriculares também. Existem empresas que têm mangas isolantes, manta isolante, que são testes feitos pelo Inmetro, tá? Tem tapetes isolados, que aí já é um EPC, estrados isolados. Pessoal, a norma, no item dela lá, ela fala aqui, ó, os equipamentos, ferramentas positivos, equipamentos materiais isolantes, destinados a trabalho em alta tensão, deve ser submetido a testes elétricos de ensaio de laboratório periódico, anualmente. Se a empresa tiver alguma especificação, você segue do fabricante. A Orion aqui, que eu peguei exemplo, ela de 6 meses de uso constante, tem que fazer teste. Então, tem que contratar uma empresa que vem, coloca um HiPot, um dispositivo de ensaio elétrico de fuga, aplica o nível de tensão ali, é um ensaio de tensão aplicada mesmo, é até perigoso até. E ele coloca aquele nível de tensão, quando dá uma fuga ele anota e vê se está dentro da faixa de tolerância de fuga do material. Tem os ensaios, tudo é definido pelo Inmetro e pela Rede Brasileira de Calibração, que é uma rede ligada ao Inmetro. A Rede Brasileira de Calibração, você tem que estar seguindo a ISO 17025, que são boas práticas de laboratório. E aí, quando seu laboratório respeitar a ISO 17025, tem a ver com controle de acesso, tem a ver até com o circuito elétrico de instalação. Todo o processo bem meticuloso, muito caro, inclusive. Acompanhei já a implementação da norma. É um processo bem meticuloso. Então, quando a empresa RBC faz a calibração do seu dispositivo, ela está assegurando que aquele seu material está apto a ser usado. Quando não é uma empresa que tem a RBC, Rede Brasileira de Calibração, que segue as boas práticas da NBR 17025, aí a pessoa que vai fazer o laudo, um profissional habilitado, ela tem que possuir um padrão. Esse padrão é um equipamento, pode ser qualquer equipamento, pode ser até um multímetro, que ele foi aferido e calibrado num laboratório RBC, que fez uma calibração RBC. Aí, esse padrão aí você pode utilizar para calibrações rastreadas, não é a calibração RBC, ela tem um curso inferior,
Dependendo da complexidade do processo, pode não ser aceita, mas que a RBC é a mais adequada, porque respeita a NBR 17025, mas em alguns momentos é aceita até pela operacionalização, porque não tem tantos laboratórios RBC, tá? Mas existem sim. Aqui no estado de Goiás, a última pesquisa que eu tinha feito, o laboratório RBC era só o da concessionária de energia da CEL, que fazia ensaios em luvas. Mas rastreado eu já sei que tem algumas empresas que fazem. Ok. Pessoal, manga isolante aí também está o processo. Não existe uma luva grande de proteção quando o risco de tocar no antebraço, esse processo aí, já é utilizado a manga isolante. Aí também tem a classe de tensão de uso dela. Existem mantas isolantes de borracha, que se chamam de tapete, no processo operacional, muitas vezes na empresa, mas o termo aqui, conforme a empresa mesmo, quando vai vender, é manta isolante de borracha. E isso aqui a gente chama de proteção suplementar, isolação suplementar. Para baixa tensão é utilizada essa manta isolante de borracha transparente. Não é a sacolinha, viu, pessoal? Não pode usar a sacola para isolar, pelo amor de Deus. Só materiais próprios para trabalho com eletricidade. Tapete isolante de borracha também, ele é um EPC, tem toda uma definição de nível de tensão que pode trabalhar com ele. Existe o estrado de borracha, que também ele fica aí, questão de EPC também, no chão, né, para evitar choque com fuga para a terra, para a pessoa não vir a óbito na hora de operar, por exemplo, uma chave seccionadora, um disjuntor, uma manobra dentro da subestação, por exemplo, se utiliza o tapete isolante para evitar esse risco. Pessoal, EPI, né? Cinto de segurança, está todo mundo fera, sabe do absorvedor de impacto, sabe do talabarte, sabe do mosquetão. Então, questão do uso adequado. Questão da linha de vida já é uma outra discussão, mas existem várias ferramentas para construção da linha de vida, né? O próprio ICC, ou ferramentas próprias, em alguns vídeos da Hercules a gente vê que existem várias também específicas para criação de linha de vida. E aí, questão de seguir a NR35, riscos adicionais de altura, muito perigoso para execução de serviços elétricos que envolvem altura. Pessoal, balaclava, né? Existe hoje já outros dispositivos que tampam o rosto todo, como se fosse uma malha, né? Uma malha protetora, existe o termo adequado. Aqui você pode comprovar a questão do ATPV, né? O Arc Thermal Performance Value, ele vestimenta de proteção contra queimaduras por arcos elétricos, né? Essa pessoa que está operando esse dispositivo aí de manobra da subestação, né? Ela está muito bem paramentada. Se vir a ter um arco voltaico aí, a probabilidade dela não ter sequelas é grande. Questão de categoria de risco, vai de 0 a 4, de 0 a 1 até 4, risco de caloria por centímetro quadrado, é uma unidade de medida do arco. Categoria de risco 2, de 4 a 8, 3 de 25 a 40, de 1 a 8, de 4 a 8 é 1, de 8 a 25 é 2, de 25 a 40 é 3 e de 40 para cima é 4. Questão do cálculo tem a ver com o joule por centímetro quadrado, né? Caloria e joule são unidades de medidas de energia, né? O arco pode ter o risco de queimar a pessoa. E aí você fala, mas a roupa pegou fogo. Ela protegeu, mas ela pega fogo também. Mas ela não propaga a chama também. Então, são materiais de poliamida, né? Como esse macacão aqui que a gente olhou. Ele tem um CA dele também. Sarja, né? São materiais que têm uma resistência ao fogo. Aqui você tem uma roupa ATPV, tá? Tem um CA aí específico, utilizado, né? Tem um valor aí também, feito a busca. Questão das normas, né? Que se seguem, essas aí são as principais. ISA e essa Test Materials lá americana. E a National Fire Protection Association,
que é a parte de bombeiro americano do processo. Pessoal, aqui ó, tem um item da norma que fala só de qualificado, habilitado, capacitado. E aí define quem é o profissional que pode trabalhar. Basicamente é isso aqui, ó. Formação, sistema oficial de ensino, ele pode gerar um qualificado. Esse qualificado, se tiver um conselho de classe, ele vai poder ser habilitado. Se esse qualificado não tiver conselho de classe, ele é autorizado. E se essa pessoa recebeu uma formação na empresa, ela foi capacitada, mas só trabalha sobre a autorização do habilitado, tá? Então, quem pode decidir serviço elétrico é profissionais habilitados. Ah, o diretor da empresa me mandou fazer um serviço elétrico. Não pode. Tem que ser o profissional da empresa que é habilitado que pode definir se aquele serviço é executado de tal maneira. Não qualquer pessoa, pois ela não tem conhecimento de risco elétrico para definir a execução. Instalação e serviço com eletricidade, pessoal. Riscos diretos, que é trabalhar diretamente com energia elétrica, ou indireto, por exemplo, quem trabalha com telefonia. Tá? Riscos adicionais, altura, ambiente confinado, área classificada, umidade, condições atmosféricas. Técnica de risco, é importante planejar, viu? Muito importante. Aqui a gente tem um exemplo de uma análise de risco, tem que contemplar informações como a descrição da atividade, risco envolvido e medida de controle, certo? Aqui você pode ver subida do eletricista no poste, choque elétrico, risco envolvido, medida de controle de risco, confrontar a informação da ordem de serviço, solicitar o desligamento do alimentador, aguardar a confirmação do desligamento, fazer teste de ausência de tensão, retirar os fusíveis, ligar o aterramento. Pode colocar aqui, ó, 5 regras de ouro. No caso das concessionárias de energia aqui de Goiás, é utilizado 5 regras de ouro, que é o dicas: desligar, impedir, constatar, aterrar e sinalizar. Ah, sinalizar, mas quando eu começo a trabalhar eu sinalizei. Não, essa sinalização não. É a sinalização de impedimento de energização. Nunca confundi isso aí, viu? Esse sinalizar aí é no final, de dicas. Muito legal esse... agora esqueci o termo anagrama. Tem um termo, palavras, né? Criou isso aí. Eu vi no filme. Muito interessante. Código da Vinci, se eu não me engano. Vamos lá. Queda. Riscos envolvidos. Aí tá lá, queda. Posicionar-se na escada. Utilizar o EPI corretamente, né? Aí quem tem bastante conhecimento, criar linha de vida, utilizar mosquetão, né? Então, pode ser definido todo o serviço. Esse serviço aí era retirado de um transformador do poste, tá? Então, depois tem que fazer todo o processo de religada, né? De religação, né? De instalação do outro, né? Ok, então cada medida de controle tem que ter um procedimento de trabalho, cada serviço, e todo serviço tem que ter uma análise preliminar dessa execução. Existem vários formulários, tem uns que são de marcar, outros que são no tablet ou em outro dispositivo, e tem outros que são para a pessoa escrever, tá? E aí, academicamente, para mim, quando eu peço exercício de fazer a PR escrita, é porque também a gente trabalha a parte escrita, tá? Muitas questões a gente pede escrita por isso, para trabalhar a parte escrita de todos vocês, porque na hora de relatar nos documentos que são importantes, como ordem de serviço ou relatórios, precisa ter essa melhora nessa documentação. Isso é muito pedido que a gente trabalhe sim. Medidas de proteção coletiva e individual, você pode proteger um grupo ou a pessoa, né? Depende da forma com que vai ser feito o serviço ou as pessoas passarem próximas, né? A coletiva, inercialmente, é desenergizar, isolar a parte viva, emprego de tensão de segurança, no caso, a extra baixa tensão. No caso da NR12, exige obrigatoriamente fazer emprego de tensão de segurança para operadores de máquinas. Obstáculos, barreiras, sinalização. As barreiras e obstáculos têm muito a ver com cavaletes, para não deixar ter acesso, ou como painéis onde tem um invólucro onde ele vai evitar que a pessoa consiga retirar, né? Ter acesso à energia, né? Por exemplo, ter aquele painel de policarbonato, as pessoas pensam que é um acrílico. Gente,
Não é acrílico aquilo, é policarbonato. Parece acrílico. Mas nem tudo que é transparente, não é vidro, é acrílico, entendeu? Sinalização, sistema de seccionamento automático, bloqueio de religamento automático. No caso, se vai voltar uma energização, né? Aí você faz um bloqueio, no caso de trabalhos com religadores, ou chaves telecomandadas, pessoal que trabalha na rede de distribuição, né? Eles têm que ter todo um procedimento com o centro de operação de distribuição, o COD, e aí lá eles definem lá questão de bloqueio de religação, e além de estar bloqueado no COD automaticamente por telecomando, também é aberta as chaves para que não haja realmente um risco de uma energização equivocada. E mesmo assim tem que fazer o aterramento, porque se acontecer tudo errado, vai energizar a terra, né? Lembrando que o aterramento, pessoal, de média tensão e de baixa, no caso, quem trabalha em distribuição, né? Em concessionária de distribuição de energia, o aterramento, tanto na média quanto na baixa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fixar a haste de aterramento primeiro, tá? O conector lá com a terra. Aí depois que vai alçar isso ao circuito desenergizado, tá? Existe também aterramento na rede convencional de baixa tensão, que ele jampeia tudo no neutro, né? Mas sempre pensando nesse processo aí, colocando sempre nas demais, né? Colocando sempre a haste antes de inserir ela no sistema. Pessoal, quando a gente fala de sistema de bloqueio, aqui está um sistema de bloqueio super simples que a gente pode estar utilizando na nossa empresa, que a gente pode estar bloqueando qualquer disjuntor DIN com o nosso cadeado. Então, é uma forma de implementar. Esse aqui é uma solução da VEG, tá? Tem o nome e o modelo dela aí. E ele se aplica a vários disjuntores aí do modelo DIN. Da norma alemã, né? O termo dele. Aqui é outro tipo de bloqueio que existe gavetas, né? Processo de bloqueio. O bloqueio ele é definido, muito bem definido, pela norma OSHA, ou OSA, como a gente ouve o termo, Occupational Safety and Health Administration. Occupational, termo ocupacional não saiu não, mas é OSHA, tá? Seria a administradora, né, da parte US Department of Labor. Tem que melhorar isso aí. A norma OSHA, ela fala do Lockout Tagout ou LOTO. O Lockout Tagout nada mais é do que bloqueio e etiquetagem, tá? Lockout Tagout é etiquetagem, né? Lockout bloquear. Diferença dessas duas imagens aqui, uma tem LOTO, outra não. Uma você botou uma etiquetinha que qualquer um pode ir ali ligar aquele negócio e matar você. E ela pode cair com mais facilidade. Na outra, existe todo um bloqueio, inclusive com profissionais de áreas diferentes trabalhando aqui, com cores diferentes. Isso aqui é LOTO, que segue a norma OSHA. Pessoal, a questão de segurança, de medida de controle, a gente estava falando, uma delas é bloqueio, né? Outra é, por exemplo, vedar o uso de adorno pessoal, é uma medida de segurança. Não pode trabalhar de brinco, por exemplo, ou de aliança. Tem o item específico que fala disso aí. Outro tipo de bloqueio aqui, coloca aqui, ó. Então, formas de medida de controle. O invólucro e a barreira, o obstáculo. O invólucro é o quadro, a barreira é essa tampa, o obstáculo é a porta. Todos esses elementos ajudam a ser medidas de controle para risco elétrico. Outro painel aí, né? Esse aqui já tem o policarbonato aqui, ó. E tem até um aterramento na tampa do painel aqui, que também visa proteção. O invólucro do motor, por exemplo, se você olhar, é essa caixa aqui, ó. Anteparos são formas de proteção, né? Que é utilizado na linha viva. Beleza, e aqui tá as referências que eu segui, as normas e os livros de referência. Beleza? Ok, muito obrigado.